Manihot esculenta crantz, macaxeira aipim ou simplesmente mandioca, como é conhecida popularmente nas regiões brasileiras. Espécie domesticada há pelo menos 12.000 anos, faz parte da base alimentar dos povos ameríndios e da grande maioria das famílias do Brasil. Estamos no sudeste do estado do Piauí, no território Serra da Capivara, na comunidade Poço de Areia, que fica localizada na área rural da cidade de Bonfim do Piauí. Aqui, em algumas comunidades, seus habitantes mantêm seus hábitos culturais tradicionais de cultivo e manufatura da mandioca. E quem nos apresenta as técnicas e saberes herdadas de seus ancestrais é a família do senhor Raimundo Dílio, juntamente com seus compadres e vizinhos, mantendo essa prática cultural até os dias atuais. O cultivo da mandioca e a transformação dessa raiz em diversos tipos de alimentos é um hábito cultural milenar. Esta técnica é passada de geração em geração ao longo dos séculos, proporcionando soberania nutricional e a manutenção de suas tradições. Neste momento, os agricultores podam o caule da mandioca usando um facão e, em seguida, retiram as raízes do solo com o auxílio de um cavador ou enxada pequena. Em seguida, as raízes serão levadas para a casa de farinha para dar continuidade ao processo de transformação em alimentos. Tempos atrás, o transporte das raízes era feito em aiós e carroças, ambos utilizando como tração a força animal. Mas esta prática na atualidade foi substituída por outros meios de transporte. É na casa de farinha que mulheres, homens, jovens, compadres e vizinhos reúnem-se para raspar as raízes da mandioca. Nesta etapa, as pessoas mais experientes executam a atividade de fazer o pé da mandioca, que é fazer a raspagem nas extremidades da raiz, as partes mais duras e difícil de retirar, e os demais tiram as meias, a outra metade da raiz, que fica sem raspar. É importante salientar que a atividade de raspar as raízes da mandioca é feita na maioria das vezes pelas mulheres, mas não impossibilita que os homens também o façam. A casa de farinha também é o local onde as pessoas contam os causos e acontecimentos. Na farinhada é o momento de colocar a conversa em dia. É na prática que os saberes são repassados entre gerações, mantendo assim a tradição desta cultura e o fortalecimento dos laços de parentesco. Após a raspagem das raízes, estas passam agora pelo processo de limpeza e em seguida são levadas para o cevador, onde serão trituradas e transformadas em massa homogênea. Em seguida, a massa vai ser torcida em sacos de tecido para a retirada da manipoeira e tapioca. A manipoeira é o ácido cianídrico venenoso que, se ingerido pelos seres humanos em grandes quantidades, pode vir a ocasionar a morte. Aqui, a massa é colocada em sacos de nylon e levada para a prensa, para retirar o excesso da manipoeira e secar.
Esta etapa leva em média 4 horas de prensamento na prensa tradicional. A prensa usada neste processo é a prensa tradicional, denominada de prensa de caixote. É feita pelos próprios agricultores na maioria das vezes. Agora, a prensa está sendo fechada com cepos de madeira de diversos tamanhos, para em seguida ser tensionada através de um varão encaixado ao morão e com o auxílio de uma corda para impulsionar a força. A prensagem da massa requer bastante experiência para que no momento da torra a farinha adquira uma boa consistência e um bom sabor. Após ser prensada, a massa passa pelo processo da peneira para a retirada dos grãos chamados de crueira. Depois de prensada e peneirada, a massa vai ser torrada no forno para então dar origem às mais diversas farinhas, tais como farinha de guerra, farinha de borra e farinha de puba. A torra da farinha é realizada pelo forneiro, uma pessoa experiente em fazer farinhas, que tem o conhecimento das técnicas de temperatura do forno, consistência, granulometria e qualidade da farinha no processo de finalização. Após torrada em fogo brando, a farinha é armazenada em sacos de nylon e acondicionada para o consumo. O armazenamento deve ser em local seco e arejado, podendo durar por até 2 anos com base nos conhecimentos e técnicas tradicionais dos agricultores. É importante ressaltar que na produção de cada um dos tipos de farinhas são empregadas técnicas de produção específicas e diferenciadas. No entanto, segue os mesmos passos de colheita, raspagem, cevagem, prensagem e fornagem. Em respeito aos saberes tradicionais dos povos que processam as raízes da mandioca, transformando-a em alimentos, bem como reafirmando suas tradições culturais, através de suas práticas foram omitidas aqui algumas etapas do processamento da mandioca e fabrico dos seus produtos.